Boa noite a todos, bem-vindos ao perfil do Mundo Food Service. Hoje nós vamos falar e ter um bate-papo muito gostoso com a Ana sobre boas práticas sem complicação e como implantar isso de uma forma tranquila, viável, sem burocracia e ganhar velocidade na rotina do dia a dia. Eu sou Roberta Mazini, nutricionista, consultora de alimentos. Agora fui dona e gestora de restaurante por 15 anos dentro de um barra shopping, especialista em segurança sanitária, gestão. E a minha meta é levar para o pequeno e médio empreendedor a minha visão de dono e transformar tudo isso de uma forma simples, viável e barata também, né? Porque isso também é muito importante. E eu vou em 2021 que eu te conheci, né, Ana? Foi, 2021. 2021, logo que a gente voltou da pandemia, estava eu lá no Instagram pesquisando sobre consultoria. Aí eu encontro a Ana, acho que no primeiro lançamento. Não, E já tinha uns 3. Meu já. primeiro foi em 2020. Ah, Foi em então plena foi. pandemia, outubro de 2020. E a Ana foi minha mentora aí por quase um ano, né? Mais ou menos, na carreira da consultoria. Assim, aprendi muito e desde então a gente tem seguido junto. E a Ana é lá de Goiás, Anápolis, Celda Atento, também nutricionista, consultora de alimentos. E eu tenho assim um enorme carinho por ela, um enorme prazer em te receber aqui. E eu queria que você se apresentasse e falasse dos teus projetos, de como você está andando com a consultoria, como que começou a Atento, esses 20 anos aí de empresa. Bom, então é recíproco, também tenho um grande carinho por você, né? E um prazer enorme estar aqui com você, o Fábio e todas as pessoas que estão aqui hoje. Eu sou Ana Emília, eu sou nutricionista, consultora de alimentos há 23 anos. Acabei de completar 23 anos de consultoria agora em outubro, dia 28 de outubro, foi meu primeiro contrato. E desde então a minha empresa foi crescendo, a gente foi se estabelecendo e sem saber absolutamente nada, né? Porque eu comecei em 2002, exatamente no mesmo ano que surgiu a primeira legislação sanitária nacional. E eu fui aprendendo aos trancos e barrancos, com muito mais dores, né? E especialmente com uma ajuda muito grande da fiscalização. Então, os fiscais sempre foram meus professores, eu posso dizer meus mentores, porque a gente não tinha, de fato, onde buscar nada, a não ser com eles. E hoje eu lidero um movimento dentro da minha empresa de consultoria, então, que se chama Atento, aqui em Anápolis, né, Goiás. A gente atende não só a Anápolis, Goiânia, mas também a nossa região. Temos uma equipe incrível de profissionais nos auxiliando, acompanhando em todos os nossos atendimentos. A Atento Segurança de Alimentos hoje, ela atende desde o pequeno até o grande, desde MEIs, pequenos empreendedores, até grandes indústrias. Participamos aí de processos de implantação de boas práticas, a PPCC, enfim. Hoje a gente consegue ter uma amplitude muito grande do nosso alcançar, né, o nosso alcance ele ficou muito grande hoje. E por causa disso, acabei tendo, né, que construir. Naquele momento, eu não sabia que eu estava construindo um método, mas para que eu pudesse crescer, eu precisava padronizar os meus próprios procedimentos internos, tudo que eu fazia dentro da minha empresa, para que eu pudesse orientar as pessoas que eu estava contratando para trabalhar comigo. Porque no primeiro momento, cada nutri, cada consultor que chegava fazia o que bem entendia, do jeito que achava que devia. E com tudo isso, eu acabei agora, né, formalizando a nossa escola, a escola de consultoria, que chama-se Escola Consultoria Perfeita,
onde eu ensino nutricionistas e outros profissionais da área de alimentos a viverem da consultoria de alimentos com segurança, com método, com propósito. E eu estou vivendo um momento muito feliz na minha carreira, que vou compartilhar com vocês, porque ensinar sempre foi o meu sonho, desde a infância. E hoje eu vejo esse sonho se tornando realidade, né, com o crescimento da escola de consultoria e de todo esse movimento que eu tenho feito desde 2020 em prol dos profissionais que trabalham nessa área, que ainda é muito pouco conhecida, ainda é desconhecida. E Não, parabéns, por assim, estar aqui. eu sou apaixonada por você, pelo seu trabalho, pela forma com que você faz tudo isso, né? Quando a gente fala em boas práticas, a gente pensa muito que começa lá, higiene e manipulação, mas tem um mundo por trás da higiene e da manipulação, né? Sim. E aí entra, tem muita planilha para seguir, tem um cronograma, tem que fazer um plano de chão de limpeza, tem a questão da fiscalização, do que a vigilância vai pedir. E hoje a gente vai simplificar tudo isso, focar no que realmente importa e no que realmente a vigilância pede, porque eu focava muito nisso, o que a vigilância pede, porque eu recebia a visita a cada 5, 6 meses, e é nisso que a gente vai trabalhar até para facilitar, né, a operação e tudo isso. Então, a gente vai falar da velocidade que a implantação das boas práticas traz para a rotina, além da segurança, que não tem nada como dormir tranquilo, né? A gente tem muito de planilha de temperatura, planilha de recebimento, planilha de treinamento, controle de detetização, tem uma gama enorme se começar a pontuar e a enumerar tudo isso, né? E que traz um medo generalizado, né? Tanto para os consultores quanto para os donos de negócio de alimentação, né, quando Roberta? fala Meu vigilância, Deus do chegou no céu! shopping, meu Deus. E agora? Cadê aquela papelada, né? Pois vamos. E aí que entra a organização dessa documentação, né? Você é especialista nisso, manual de boas práticas, a pasta sanitária e todos esses controles. Se você tivesse que eleger algum controle ou os principais, quais você recomendaria que, faz isso aqui, que aqui vai dar certo? Roberto, o que eu vejo que realmente importa dentro desse circuito de boas práticas, né, que começa lá no recebimento e vai até a entrega do produto final, é que o estabelecimento ele tenha, no mínimo, um fluxo adequado, que ele esteja limpo e minimamente organizado. Porque quando o fiscal entra num ambiente, ele não precisa de muita coisa, não. Ele entrou, ele bateu o olho, ele já sabe o que está acontecendo ali, né? E ele já começa a perceber se ali existe boas práticas minimamente sendo implantadas. Nesse caso, eu gosto muito do gerúndio, sabe? Porque eu não acredito que as boas práticas elas se encerram em algum momento, porque eu acredito na melhoria contínua. Então, quando ele entra, ele já percebe se aquele lugar tem boas práticas minimamente sendo implantadas como rotina. E é claro que existe uma parte documental que é obrigatória, que faz toda a diferença, e dentro disso tem esses documentos essenciais que você me perguntou. E como é que eu cheguei nessa conclusão dos documentos que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou contar, né, para vocês quais são? Com a minha própria experiência. Quando eu comecei a trabalhar, eu não conhecia nada dessa área e cada visita de fiscal eu sofria quase um infarto, porque quando o cliente ligava e não tinha WhatsApp, era telefone, eu ouvia a voz do gerente, ou a voz do cliente. A vigilância chegou, eu queria correr, porque estressadíssimo. Cada dia parecia que eles pediam uma coisa nova, diferente, mas não era bem isso, era porque eu não sabia e eu não tinha essa organização.
E aí eles pediam, cadê os exames dos colaboradores? Aí eu corria no contador. Cadê a planilha de temperatura? Eu corria nos setores. E assim, cadê a de desinsetização? Eu ia no RH. Cadê o manual de boas práticas? Está no meu computador. O Então era alvará que aquela não era na loucura, parede né? ainda. Cadê o Exato. alvará que não era na parede? Até achar a Aí, pasta que estava o alvará. não, nem tinha isso. Não tinha nada de pasta, não tinha nada. E a cada vez eu sofria assim muito. E eu comecei a perceber que existia uma rotina de documentos que eles pediam, né? E foi aí que surgiu a minha ideia de criar a nossa pasta sanitária. E aí a pasta sanitária que hoje eu faço, né? Então a gente tem, essa aqui é um modelo, mas a do meu cliente eu entrego ela, né, assim, que vem com com o logotipo do cliente. Então essa pasta sanitária, ela tem o básico que o fiscal pede. O que o fiscal, quando ele chega, ele fala? Ele entra no seu estabelecimento e pergunta, seja, quais documentos você tem? E aí eu entrego para ele o básico, que é o essencial que a gente precisa ter. O que tem dentro da minha pasta? Ele tem manual de boas práticas, ele tem os 4 POPs essenciais da EDC 216, controle de pragas, limpeza de reservatório de água, exames de colaboradores, registros de Manejo de limpeza. resíduo. Manejo de resíduos está no 275, né? Então, na 216, a gente acaba fazendo como complementar, porque na nossa região ele não é exigido, como em algumas regiões ele é realmente exigido para comércios. Aqui na nossa região, não. E aí, a gente falando então de comércios, né, de alimentos, eu entrego esses. E claro, quando o cliente já está mais evoluído, aí sim, eu vou ter nessa pasta outros controles que foram sendo feitos, mas à medida que o cliente foi conseguindo fazer. A gente não vai entulhar nessa pasta aqui, colocar aqui, enfiar coisa aqui dentro para poder mostrar para o fiscal coisas que nós não estamos realizando. Então, aqui na nossa região, a gente segue a RDC 216 e o que eu ensino para todos os meus alunos é: tornou-se consultor, não tem nem cliente ainda, mas decidiu ser consultor de alimentos, vá até a vigilância sanitária da sua cidade. Entre em contato, mande um e-mail, WhatsApp, cada uma vai ter uma forma de se comunicar. Onde quais são os documentos obrigatórios, minimamente obrigatórios, para a sua região, para a sua cidade. Porque você tendo isso, o fiscal tranquiliza, você tem tudo aqui dentro da pasta. Nós temos hoje 2 pastas, né? A pasta que contempla os documentos originais e uma pasta de registros. Então, todos os nossos clientes têm 2 pastas, a dos documentos, que a gente já mostra, e a pasta com os registros, que a gente arquiva por 3 meses. Eu faço um pouquinho diferente. Eu tenho a pasta com os documentos obrigatórios, que eu sei que de qualquer jeito eles vão pedir, né? E aqui tem não sei se acho que é a nível Brasil, mas tem o alvará anual. Então, se você tem o alvará anual, você também tem o definitivo, Sim. né? Uhum. Então, eu coloco na pasta já o anual, o bombeiro, e aí vem detetização, caixa d'água, potabilidade. Isso, a nossa também. Então, O ela vai manual, contemplar aqui, a gente tem aqui o nosso guia, né, de documentos, que o primeiro é o alvará sanitário, o segundo é o do Corpo de Bombeiros, aí o manual de boas práticas, o primeiro POP, que é o de higienização, o segundo de controle de pragas, o terceiro reservatório de água e o quarto higiene e saúde de colaboradores. E aí vem os POPs complementares. À medida que o cliente vai evoluindo, esses POPs a gente vai tornando, né, os POPs complementares rotineiros. E aí que a gente coloca aqui na pasta. Eu não coloco na pasta o que não está sendo feito. A gente tem aqui na pasta um plano de ação e um cronograma. O plano de ação é o do consultor e o cronograma é o do cliente. Então, aqui o fiscal vê o que é que nós estamos programando para fazer para o futuro próximo, o futuro mais distante, e a mesma coisa também para o nosso cliente em termos de reforma, compra, contratação, que fica dentro do cronograma. É essa a nossa pasta básica.
Eu deixo algumas coisas diferentes. Eu coloco os documentos padrão, esses 5 que a gente citou. O manual de boas práticas eu deixo separado, mas ali também disponível na produção, mas eu não deixo junto nessa pasta. E eu já coloco a planilha de treinamento que eles pedem, a planilha de temperatura, de refrigeração, que tem que ter, que não tem como, que também pede, aquele que fica arquivado um mês, ela vai para a pasta. Então, a gente já diminui muito o número de documentação, o número de planilha, porque é o que eles vão pedir. Então, a vigilância chega, o alvará está no quadrinho, que é obrigatório, e aqui ainda tem a portaria a 002, né? Da Ivisa, que é municipal, e que ela é bem mais rígida do que a 216. E aí o gerente ou o dono já sai lá com a pastinha pronta e entrega, ele olha a documentação ok. Então fica muito mais fácil, né? E quando ele entra, a cozinha está identificada, porque tem o POP e tem a instrução de trabalho. Né? O POP é um documento de 3 páginas, 2 páginas. E aí a gente transforma esse POP numa instrução de trabalho muito mais fácil de entendimento e muito mais eficaz. Né? Então, quando você está lá com a instrução de trabalho pregada na parede, de como você vai limpar a sua geladeira, o forno, qual produto você vai usar, quem é o responsável, é muito mais fácil a vigilância. Olha, tá tudo etiquetado. Abre a primeira geladeira, potinhos separados, etiquetados, é meio caminho andado nessa fiscalização, né? Então, Com isso é certeza, muito Roberta. importante. Aí Eu vejo isso como dona, né? Porque eu trabalhava isso, então é isso que eu passo para frente, é o que funciona de forma eficaz, rápida e fácil. Exatamente. E aí o que Importante. você colocou, né, perfeitamente bem, é quando o trabalho já está acontecendo, né? Então, quando o trabalho, no primeiro momento, quando a gente é contratado como consultor de alimentos, a gente obviamente não vai conseguir, se você receber uma visita no seu primeiro mês de consultora de alimentos, possivelmente você não vai ter tudo isso pronto, porque você não vai ter tempo hábil para fazer todas os POPs, as IPs, todos os registros, né? Então, nesse caso específico, que a gente começa com a nossa pasta, que é o mínimo, né? Que foi o que eu mostrei para vocês. É o Né? básico. E aí, à medida que, Exatamente. como eu falei, o trabalho vai evoluindo, aí sim, aí nós vamos estruturar o que é o mais importante e prioritário para que o cliente tenha e o fiscal veja aquela evolução. Por isso que a gente deixa o nosso plano de ação dentro da pasta sanitária, que é feito desde o primeiro momento, e o cronograma do cliente. Os manuais de boas práticas, né? O manual de boas práticas, ele também fica dentro da pasta para avaliação do fiscal e, obviamente, para os colaboradores nos setores, né? Quando é supermercado, por exemplo, a gente precisa fazer vários manuais, né? Não dá para fazer o manual sem você implantar o processo antes, né? Porque o manual é o espelho. Como que eu vou escrever se eu não entrei, não avaliei, não entendi qual é o fluxo, né? Por Como isso que eu divido o manual em 3 capítulos depois essenciais. fazer isso, né? Exatamente, por isso que eu divido o manual em 3 Consegue, nesse capítulos tempo todo, essenciais. você consegue me dar um exemplo de como você simplificou essa operação? Quais os meios que você usou isso para diminuir a burocracia? Bom, Roberta, quando eu entro no cliente, né, quando eu sou contratada como consultora de alimentos, a primeira coisa que eu faço é uma reunião de alinhamento com o cliente, para que ele entenda que como o trabalho vai seguir
e eu tenho o apoio dele. E aí, em seguida, nós seguimos com o nosso diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico do local, baseado no checklist. E esse diagnóstico, quando eu fecho o diagnóstico, eu entrego uma próxima reunião de alinhamento com o cliente. Eu mostro para ele ali o que a gente tem de não conformidades e de conformidades também. O que o local tem de ponto forte, de bom. E aí, então, a partir disso é que a gente começa a construir, de fato, a cultura de boas práticas dentro daquele local. Qual a escala de prioridade que você usa para começar a trabalhar essa implantação, essa Depende resolução de do cada plano de cliente. ação? Isso é muito personalizado, porque a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu tenho o que é mais crítico. E outro ponto muito importante é entender o que o cliente também deseja. Então, esse ponto de ajuste é o que fez total diferença para mim. Foi entender que não sou eu que vou definir o que é o mais importante. Eu vou orientar, vou dizer dentro do nosso diagnóstico o que a gente encontrou e alinhar com o cliente se aquilo também está dentro da expectativa dele. Claramente, na grande maioria dos clientes, a gente entra com limpeza e higienização. Né? Então, é o ponto mais crítico. Mas eu também fui entendendo que a gente precisa ser um pouco cíclico e trabalhar com vários pontos ao mesmo tempo, porque, por exemplo, uma questão de validade é algo extremamente perigoso. Então, um alimento que foi fracionado e não está identificado, né? Desorganização dentro das geladeiras, do armazenamento. É esse Então, ponto a que eu gente queria. verifica o que é mais crítico para que a gente possa, junto com o cliente, montar o nosso plano de ação e segui-lo, né, dentro daquela expectativa que a gente tem e da realidade, especialmente dentro da realidade do cliente. Eu atendi uma padaria que a limpeza, a faxina, alguma coisa assim, para mim ficou em segundo plano, porque eu vi ali que a segurança estava muito crítica ali no limite, né? Manipulação toda errada, organização, fluxo errado, muito cruzamento, não tinha etiqueta, panos assim na cozinha que passavam para a bancada, para a faca, para a mão. Então, a prioridade, né? Você pega o diagnóstico, o plano de ação, senta com o dono, fala: ó, aqui tem um risco Exato. muito grande. Então, antes de começar a pensar em fazer faxina, escala e etc., eu preciso arrumar isso aqui para a gente conseguir andar com mais segurança, né? E aí Exatamente. veio o treinamento. Muitas vezes a gente tem que começar lá do comecinho da higiene pessoal, né? Que não pode pegar o ônibus de uniforme e começar a trabalhar, porque traz toda a sujeira para conseguir andar. E isso é muito importante para todo mundo entender qual é o teu ritmo de trabalho e ir por prioridades. Assim, a minha visão sempre é a prioridade leva à segurança. Então, eu sempre penso na segurança para definir a prioridade. Exatamente. E aí depois a gente consegue andar com o restante. Pessoal do chat, quem tiver alguma pergunta, alguma questão que queira dividir ou tirar dúvida, fica à vontade que a gente já vai respondendo. E aí eu queria saber de você uma outra coisa também, para o andamento da operação, a gente tem um checklist de abertura, um checklist de fechamento e várias outras controles que acontecem no meio do dia, né? Eu tive uma situação que eu queria fazer um plano de limpeza semanal e meu cliente queria fazer diário. E aí funcionário por funcionário, diário, eu não conseguia.
E a gente foi. No fim, a gente sentou umas 4 horas, mais ou menos, e a gente fez um plano em cima da escala de folga. Mas ficou um plano tão bacana, e aí tudo exposto, fica muito mais fácil de cada um cuidar do seu fluxo, do seu equipamento, do que você está colocado no dia, né? Como que você orienta esse plano de chão? Roberta, como eu falei para você, cada cliente nosso é tudo feito muito personalizado para cada realidade, igual você disse, né? Nesse caso, ficava muito difícil você fazer um plano diário, e aí você fechou ele semanalmente. Quando a Não, eu gente. fechei diário. Aliás, você A fechou gente diário, você fez acabou fechando diário em cima diário, da né? escala de Em cima folga. da escala de folga. E aí abriu uma outra visão. Isso. Então, o nosso trabalho, né, quando eu entro dentro de e eu ensino, oriento, e a minha equipe também trabalha assim, quando nós entramos dentro de um estabelecimento, a gente tem por objetivo conhecer o ambiente, entender como que aquela equipe trabalha, o que aquela equipe já faz de bom. Eu como sou nutricionista, eu trabalhei na nutrição clínica durante 15 anos, conciliando a consultoria e a clínica. E eu trabalhava com emagrecimento. Uhum. E aí, as duas áreas, por mais incrível que pareça, são tão complementares, a clínica e a consultoria. E a clínica me fez enxergar algo que eu levei e que deu muito certo dentro da consultoria, que foi entender que o meu cliente vai mudar hábitos, que aquela equipe vai ter que mudar hábitos. Porque quando nós entramos dentro de um ambiente de trabalho, a gente entra em um ambiente onde tudo está funcionando. Mal Uhum. ou não, mas está funcionando. As pessoas têm ali já o seu ritmo de trabalho, que elas trazem de casa, ou que aprenderam ali. E aí, quando a gente entra, e a gente entra com muita vontade, né, com muito gás de fazer as coisas, de fazer tudo acontecer e de ver tudo funcionando. E aí, quando muitas vezes a gente quebra a cara nessa situação. E aí, que eu ensino, o que eu faço hoje, o que é procedimento dentro da nossa empresa, é entrar, feito de primeira mão, a gente faz uma reunião com a equipe, que no passado a gente chamava de treinamento de boas práticas, mas hoje não é mais, é uma reunião onde a gente senta com todo mundo para apresentar o que são as boas práticas, quem é a minha empresa, quem sou eu, escutá-los. Então, para que eu entre primeiro no mundo deles. Eu percebi que quando eu faço isso, eu tenho muito mais resultado com a equipe. E normalmente, quando eu vou fazer um trabalho como esse, de implantação de um procedimento novo, ou de uma rotina, ou de uma frequência, a gente faz com o dono, depois, normalmente. Em primeiro lugar, eu faço com a equipe. Primeira coisa, eu discuto com a equipe. Eu sento, se tem um encarregado, um líder, eu vou falar com ele primeiro. E ali a gente discute o que você está fazendo, o que você acha que vai ser melhor. Porque no passado eu fazia muito sozinha, depois eu fazia muito com o proprietário, e depois eu vi, poxa, eu estou deixando de lado quem faz. E estou deixando aliás, eu não tô nem deixando de lado, eu simplesmente estou vindo de cima para baixo com uma escala ou com uma nova rotina para pessoas que estão ali trabalhando e que vão ter que mudar de hábito na marra. E aí eu entendi que isso não era interessante para nós, especialmente como consultores de alimentos, que estamos ali uma vez por semana, eventualmente quinzenalmente, né, mensalmente. Então, hoje,
qualquer processo de mudança de hábitos dentro de qualquer estabelecimento comercial, seja ele um restaurante, uma cafeteria, uma lanchonete, um supermercado, uma hamburgueria, uma loja de conveniência, enfim, um atacadista, uma indústria, a gente trabalha com o chão de fábrica primeiro. O que vocês fazem? Como é essa rotina? O que você acha que poderíamos fazer diferente? É o começo da mudança, né? Como nós poderíamos fazer isso? Então, e aí, a gente, depois feito isso, agora vamos discutir com quem vai nos dar o apoio para que de fato aquilo aconteça, que ou é o proprietário, gestor ou gerente. Então, é assim que a gente hoje trabalha dentro tudo isso descrito, óbvio, né, dentro do procedimento, mas esse é o nosso modelo. E aí, então, a gente percebeu que o resultado veio muito mais rápido, mais e reuniões intermináveis, demoradas, não, porque ali a gente entende, vamos fazer a primeira mudança, depois vamos fazendo as mudanças, como eu disse no início, né, a melhoria contínua é o nosso norte. E aí, assim, a gente vê o resultado acontecendo com muito mais rapidez e, principalmente, muito mais eficiência. A gente tem uma perguntinha aqui no chat. A Ana perguntou sobre a periodicidade dos treinamentos de boas práticas para RDC, tanto 16 quanto 275, e para falar sobre reciclagem também. Em relação aos treinamentos, a Vigilância tem um treinamento gratuito online de 4 horas, né? E não tem como falar, tem que ser 4 horas anuais, tem que ser 20 horas anuais. Eu acho que tem que começar pelo o básico, que é, eu divido sempre em módulos. Primeiro, higiene pessoal e ambiental. E aí, implanta, trabalha, tira dúvida, vai alinhando, acertando e refinando. E depois eu entro um pouco mais dentro da parte técnica, que são todos os controles de temperatura, as planilhas, os fluxos. E o ideal, como a Ana falou, não é pegar todo mundo e colocar todo mundo junto. Dá mais trabalho, mas o resultado é muito melhor e é muito eficiente, porque com grupos pequenos são aquelas reuniões menores onde você consegue discutir, tirar dúvida, tem uma troca e eles participam muito mais quando é feito dessa forma. Então, tem a troca de funcionário também. Então, quando eu dou o primeiro treinamento, que eu faço com a equipe toda, dependendo da equipe, os novos funcionários que vão entrando, eu desenvolvo uma cartilhazinha, e aí, individualmente, eu vou conversando com cada um, justamente para ele já entrar na cultura da empresa e todo mundo falar a mesma língua. Em relação à reciclagem, eu particularmente não vi ainda nenhum restaurante que eu tenha trabalhado fazendo reciclagem, mas eu sei que aqui no Rio tem uma empresa muito, muito boa que trabalha com restaurantes. Ana, você tem algum relato de reciclagem entre teus clientes de restaurantes que separam lixo? Como que é feito? Ana, você está perguntando exatamente reciclagem de resíduos? Ou é algum outro Não, tipo de ela só fala em reciclagem? reciclagem. Eu estou vendo aqui, por isso que eu perguntei aqui para ela. Né? Porque aqui a gente tem as empresas que, por exemplo, nós fazemos óleo, né? Então a gente tem empresas que fazem o recolhimento do óleo, né? A gente tem empresas que fazem recolhimento de resíduo orgânico, então a gente tem aqui na nossa cidade, acredito que na grande maioria, né, já empresas que trabalham com esse tipo de reciclagem de Mas dentro, produtos dentro da área. operacionalmente, uma lixeira para orgânico, uma lixeira para papel, uma lixeira para plástico. O óleo é obrigatório porque você não pode jogar no encanamento normal. Então tem que ter uma empresa reconhecida pelo INEA que faz essa coleta, né?
Olha lá, ela colocou lá. Mas com Porque as na indústria, lixeiras... normalmente, fazemos atualmente reciclagem de BPF. Era o que eu estava imaginando que ela perguntou, foi referente aos treinamentos, né? Reciclagem dos treinamentos. Ana, com relação a treinamentos, o que a gente faz, qual a minha orientação aqui, que você perguntou da periodicidade, né, de treinamentos. Eu aplico treinamento de BPF a cada 6 meses obrigatoriamente. Independente se a vigilância pede ou não, a gente faz se a legislação pede ou não, a gente faz os nossos treinamentos de BPF semestralmente. Para cada colaborador que entra, nós agimos semelhante ao que a Roberta faz. A gente tem, nós chamamos de treinamento de integração, e o colaborador, assim que entra, ele recebe esse treinamento de integração na primeira semana dele já. E os outros, o que a gente faz hoje que dá muito resultado em treinamentos, Ana, treinamentos muito mão na massa e muito dentro do que a gente está implantando. A gente tem hoje um cronograma de treinamentos, faz parte do nosso protocolo de atendimento, um cronograma de treinamentos para cada tipo de negócio de alimentação também, né? E alguns treinamentos mais específicos. A gente tem os genéricos, né? Mas temos alguns treinamentos mais específicos também, dependendo do tipo de negócio. E aí, a cada programa de controle de qualidade que a gente vai implantar naquele cliente, ele vai ter um treinamento específico. Então, se eu estou falando de limpeza e higienização de equipamentos, a gente vai ter treinamento de limpeza e higienização de equipamentos, mas a gente não vai fazer aquele treinamento genérico, não. Quais são os equipamentos que tem nesse local? Vamos, então, fazer treinamentos rápidos, curtos, mão na massa, e aí ir treinando essas pessoas. Vamos entrar no treinamento, vamos começar a implantação de controle de temperatura de equipamentos com temperatura controlada. Então, vamos fazer o treinamento para isso. Vamos fazer agora de etiquetagem. Então, a gente tem uma gama muito grande de treinamentos. Nós damos treinamentos aqui, a minha equipe dá treinamentos com uma frequência muito alta. Sempre de acordo com a demanda, né? Então, sim. E treinamentos muito dinâmicos e rápidos. E a gente tem um treinamento que eu gosto muito, que nós aplicamos, eu sempre busco dinâmicas para os nossos treinamentos, né? A gente tem um chamado Fiscal por um Dia, que é uma dinâmica que a gente utiliza com empresas que a gente já está há mais de um ano, por exemplo, e que a gente já conseguiu uma conquista ali de implantação de boas práticas relativamente boa. E ela é altamente, assim, com uma eficiência muito alta, porque eu visto o colaborador, a gente faz um sorteio, eu visto o colaborador de fiscal, ele tem o jaleco, ele tem o crachá, ele tem uma prancheta, um checklist, e ele é o fiscal do dia. E assim que acaba, ele vai para o setor, conversa com o gerente, com o encarregado. Então, a gente tem isso nos nossos protocolos, o que faz com que a gente tenha uma aderência muito grande, sabe? Uma adesão muito grande das equipes. Aí ela disse... Gente, o que é MOP dedicado? Ela disse que aqui na indústria normalmente fazemos atualmente reciclagem de BPF, essa integração de todo funcionário novo, tinha essa dúvida mesmo, pois a legislação não prevê periodicidade. Isso. Denise, fala para mim o que é MOP dedicado. Porque não pode usar vassoura, nem pano. Tem aquele mop que tem uma capa embaixo que você faz uma limpeza a seco, né? Esse eu não vejo problema nenhum em usar. Inclusive, a gente até indica, né? Exatamente, para a poeira não subir e abafar. Você pode fazer uma limpeza a seco. Então, a gente está reforçando aqui, quando
a implantação das boas práticas, ela sempre começa pela prioridade que leva à segurança, higienização, e os treinamentos e reciclagem da equipe toda como um todo em cima da realidade de cada um, né? Para vocês acompanharem um pouco mais disso, na comunidade tem um checklist da 216, todo automatizado, disponível e gratuito, né, para usar no celular, tablet e aplicar aí na operação e na gestão. E ele ajuda muito, porque a 216 ela é enorme, né? Então, fazendo assim fica mais fácil. Ana, queria fazer alguma consideração final? Bom, Quero dizer, gente, já estamos chegando, né, ao nosso final, que boas práticas é um tema que é, assim, para mim, eu gosto muito de falar sobre ele, porque foi como eu comecei minha carreira de consultora de alimentos, né? Então, implantando boas práticas, algo que para mim não conhecia. Eu sabia ali aqueles conhecimentos da UAN, né? Da Unidade de Alimentação e Nutrição, que a gente tem essa matéria. Mas eu não entendia, quando eu comecei na consultoria, como é que nós conseguiríamos implantar controles de qualidade, seguindo, por exemplo, a 216, que tem 11 programas de controle de qualidade lá dentro. E eu pensava, como é que eu vou fazer isso visitando uma vez por semana o cliente? Como é que eu vou realizar isso? E no primeiro momento na minha carreira, eu saía fazendo tudo de uma vez, eu já começava correndo, eu já começava no primeiro dia já querendo mudar tudo. E hoje eu entendo o quão importante é nós trabalharmos com as nossas equipes de forma consciente, respeitosa, entendendo o quanto aqueles colaboradores são essenciais para que o nosso trabalho aconteça. E o quanto é importante que os nossos clientes participem deste processo. O quanto é importante que os donos de negócios de alimentação, os proprietários, gestores, gerentes, encarregados, estejam a par de tudo que está acontecendo dentro dos ambientes de manipulação. Eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu achava que eles já sabiam, eu achava que eles estavam negligenciando, e hoje eu vejo exatamente o oposto, né? Um empresário, ele tem inúmeras situações para cuidar. É claro que eu não estou generalizando que são todos, óbvio, né? Mas a grande maioria desconhece essas práticas, desconhece a lei, desconhece o que realmente necessita, e especialmente desconhece o nosso trabalho. Então, quero dizer para vocês que quando nós trabalhamos com as boas práticas, de forma mais leve, com mais continuidade, sem aquela expectativa exagerada no nosso começo, né, com mais planejamento, especialmente junto com a equipe, a gente começa a ver que as pessoas se tornam fiéis seguidores das boas práticas de fabricação. Eles passam a ser guardiões. Quando a gente passa a incluir as equipes dentro desse trabalho e quando a gente passa a incluir os proprietários também. Quando a gente não é fiscal do nosso cliente. Eu costumo dizer isso para meus alunos: não sejam fiscais de seus clientes, sejam parceiros deles, porque sendo parceiros, tendo empatia com as pessoas que nos contratam, o resultado é muito mais positivo. E essa parceria, eu acho assim que não é só com o dono, tem que ser parceiro da equipe também, porque o nosso resultado vem da equipe, né? Exatamente por Então, quando isso. você entra ali
na equipe, no operacional, você fala a língua deles, às vezes até ajuda a fazer alguma coisa, dá uma orientação, corrige uma manipulação na linguagem que eles entendem, é muito mais fácil, o resultado vem mais rápido também. Exato. E aí, quando a gente entende que boas práticas são, sim, um conjunto de regras, mas não são só isso, né? É que é muito mais um modo de pensar e agir dentro de áreas de manipulação de alimentos, tudo muda. E simplificar isso traz fluidez para nós e para quem trabalha também. Então, boas práticas têm papel, óbvio, e necessita e precisa, e tem que ter mesmo para a segurança nossa, para a segurança do empresário, para a segurança do cliente, das equipes, mas eles são mais papel. As boas práticas são cultura de fato. E cultura se constrói com constância, cultura se constrói com repetição, cultura se constrói com olhar humano, com propósito. Então, que a gente entre no nosso trabalho, nas nossas cozinhas, nos ambientes de manipulação, sejam eles pequenos, grandes, com um propósito. Qual é o seu propósito quando você entra dentro do seu trabalho, dentro de um cliente para atendê-lo? Qual é o seu propósito? Isso tem que estar claro para você, porque aí sim você desperta no outro o propósito dele também. Então, por mais simples que seja a ação que você faz, ela é importante. E mais importante é começar. Comece. Dê o primeiro passo. E siga, porque boas práticas é para sempre. Não acaba, não. Tanto que eu tenho clientes de 18 anos em consultoria, imagina. Respondendo ao Ricardo, a 2 é municipal e a 216 é federal. Eu não conheço que tenha uma estadual e eu nunca vi. Tá? Aqui no Rio, eu sigo mais a 2 do que a 216, porque eu acho ela mais completa e até um pouco mais rígida. Mas estadual, para o Rio, eu não conheço. Tá bom? Ricardo é meu aluno e é do Rio de Janeiro. Quero agradecer ele pela falou presença aqui. do Ricardo. Obrigada pelo carinho, Ricardo. Agradeço também a presença de todo mundo, acompanhamento direto aqui no perfil. Entrem lá também, acompanhem. Fábio, agora eu estou jogando a bola para você para fazer o encerramento. Tá certo. Primeiro, eu quero agradecer a Ana Emília e você, Roberta, pelo tempo de vocês e pelos esclarecimentos. Lembrando todo mundo que vocês podem deixar perguntas lá na comunidade do que vocês têm dúvida e essa conversa pode continuar depois. Isso pode virar depois, eventualmente, um outro webinar ou algum material impresso. Está fixado aqui a checklist da RDC 216. Ela tem uma versão impressa e uma versão online. Eu sei que tem um pessoal que prefere imprimir e fazer o check lá, e também tem uma versão que dá para você colocar num tablet ou eventualmente usar no computador, ou o que seja. E lembrando que a gente, assim, quem não está cadastrado ainda, porque a gente deixa sempre os webinars eles abertos, você pode se cadastrar para poder ser membro da comunidade e acompanhar todo o conteúdo que aparece por lá, que não está relacionado só à qualidade, né, segurança dos alimentos, mas tem uma diversidade enorme de profissionais. Então, a gente tem desde o advogado até o chefe de cozinha. A gente estava um pouco antes de vocês entrarem falando sobre a NR1, que é um negócio que está explodindo aí na cabeça de todo mundo. Então, assim, a gente tem muita coisa sendo colocada ali, todo dia tem coisa nova, tem desde de publicações até ferramentas que podem ser usadas e para melhorar o dia a dia de todo mundo aí. Então, fiquem à vontade e qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram que a gente apresente, coloca lá dentro da comunidade que a gente tenta correr atrás para que isso seja disponibilizado. Tá bom? Agradeço aí a presença de todo mundo. E esse vídeo, provavelmente, em menos de uma semana, ficará disponível nas redes e dentro da própria comunidade. Bom, era isso. Vocês querem completar mais alguma coisa? Roberta, Ana?
Não, só agradecer a presença da Ana, aos que acompanharam a gente aqui, e continue acompanhando a comunidade, porque vem muita coisa interessante por aí ainda, que já está na programação, né, Fábio? É isso. E assim, vão ter umas ferramentas bem interessantes, coisas online. A gente vai começar a trazer pessoas da operação para discutir com os especialistas, então assim, vai ficar bem rico essa conversa. Também quero agradecer a presença de todos vocês, né? E eu tive uma ideia aqui, se eu puder compartilhar aqui com o pessoal, esse nosso módulo que a gente tem dentro de um dos nossos cursos, combos de documento, de treinamento desse, onde a gente tem esse fiscal por um dia e dinâmicas de treinamentos, uma aula com uma nutricionista. Então, se eu puder compartilhar o número do WhatsApp, onde as pessoas poderão ter acesso. Pode colocar. Fábio, posso? Pode colocar. E aí, se alguém tiver interesse, você vai receber aí uma aula, todo o protocolo do fiscal por um dia e um e-book com sugestões de treinamentos. Eu vou colocar de volta aqui a tela, que tem uma tela que tem também o Instagram, para quem quiser seguir o Instagram da Roberta. Esse telefone é o nosso telefone comercial, vocês podem entrar em contato com ele ou direto aí pelo Instagram. Isso, está aqui, quem quiser também já seguir, tá aí o Instagram, no QR Code também leva para o Instagram, mas também tem ali, eu vou deixar um tempo aqui rolando, antes da gente encerrar, para quem quiser fazer aí um print. E onde você colocou, Ana? No chat. Tá, eu vou subir aqui. Você quer colocar o seu também, ou Roberta, ou você prefere o contato pelo Instagram? Posso colocar. Você quer escrever, Ana, o que você... É um e-book, só para não ficar o número perdido? Sim, claro, vou escrever aqui. Protocolo. Protocolo. E-book. Acho que eu pus 3 Os de dinâmica de treinamentos e uma aula gravada com uma Nutri sobre dinâmicas de treinamentos. Dinâmicas muito bacanas a gente aplicar. Maravilha. Então, quem conseguiu copiar, tem aí os contatos da Roberta e da Ana Emília, tanto de WhatsApp, e a Roberta te botou o e-mail também, e também aqui nessa tela tem aí o Instagram, para quem quiser fazer contato. E, de novo, aproveitando aqui para fechar, qualquer coisa que vocês pensem ou que tenham dúvidas, conversa com a gente lá, que a gente vai buscar um especialista, uma pessoa para poder conversar com vocês sobre o tema. Tá bom? Agradeço aí a presença de todo mundo e pelo tempo, e boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.